Olha, em 2022, a expectativa geral era que um gigante militar, a Rússia, fosse conquistar a Ucrânia em questão de dias. Mas o que aconteceu na prática foi um dos fracassos militares mais impressionantes da história recente. Como é que uma superpotência tropeçou de forma tão espetacular? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa falha gigantesca, vamos investigar 6 pontos cruciais. A gente começa com as expectativas que foram para o espaço, depois mergulha num exército que estava corroído por dentro, analisa um plano de batalha que deu tudo errado e a arrogância dos líderes. E, no final, a gente vê como eles tentaram se adaptar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o início de 2022. O que se esperava da guerra e o que realmente aconteceu no campo de batalha, bom, não poderiam ser mais diferentes. Então, a pergunta que não quer calar é essa: por quê? Como um exército que, no papel, parecia simplesmente invencível, pôde vacilar tanto? Para achar essa resposta, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que todo mundo achava que sabia. Se a gente olhar os números friamente, antes da guerra, a conclusão parecia óbvia. A Rússia tinha muito mais tropas, equipamento de ponta, um exército que se dizia modernizado. Do outro lado, a Ucrânia. No papel, parecia uma luta completamente injusta, né? Essa percepção é fundamental para a gente entender por que o fracasso russo foi tão, mas tão chocante. Só que tem um detalhe: o exército que existia no papel não era o mesmo exército que foi para a guerra. A nossa primeira grande pista para desvendar esse mistério todo está numa única palavra: corrupção. Ela basicamente esvaziou as forças armadas russas de dentro para fora. Pensa só nisso aqui. No índice de percepção da corrupção, a Rússia está lá embaixo, na posição 138. Isso não é só um número, tá? É o sintoma de um problema que está no sistema todo. Um sistema onde o dinheiro que deveria ir para equipamento, para soldado, simplesmente some. E uma das formas mais bizarras que isso acontecia é com o tal fenômeno dos soldados fantasmas. Funciona assim: os comandantes diziam que tinham, sei lá, 100 soldados, mas na verdade só tinham 70. E os salários dos outros 30 iam direto para o bolso deles. O resultado? Batalhões inteiros foram para a Ucrânia com bem menos gente do que precisavam. Eles já estavam quebrados antes mesmo do primeiro tiro. E essa corrupção, claro, tinha consequências mortais. O dinheiro que era para blindagem reativa de tanques, por exemplo, sumia. E o espaço vazio era preenchido com papelão. Sério, mísseis caríssimos simplesmente não funcionavam. No campo de batalha, essa fraude toda virou caixão de metal para os soldados russos. Mas olha, não foi só o equipamento que falhou. A estratégia em si estava completamente errada. E o mais inacreditável é que os líderes russos decidiram simplesmente ignorar o próprio manual de guerra deles. O resultado, claro, foi catastrófico. A doutrina militar russa, que foi, sabe, aprimorada por décadas, é super clara. Primeiro, você usa seu poder aéreo por semanas para acabar com as defesas do inimigo. Só depois você manda as tropas por terra. Mas o que eles fizeram no primeiro dia? Exatamente o contrário. Lançaram um ataque terrestre caótico e simultâneo, apostando que tudo ia desmoronar rapidinho. Só que não desmoronou. E essa única decisão errada criou um efeito dominó terrível. As tropas em terra avançaram rápido demais, as linhas de suprimento não aguentaram. Para tentar salvar os caras, a força aérea russa teve que voar abaixo. E aí, virou alvo fácil para os mísseis Stinger da Ucrânia. Um erro de estratégia se transformou numa armadilha mortal. Ok, mas por que eles cometeriam um erro tão primário? A resposta está lá no topo da cadeia de comando. Está no ponto cego do ditador, onde o sigilo acaba sendo mais importante do que a própria vitória. Parem e pensem um pouquinho nisso aqui. O Kremlin escondeu os planos de guerra do seu próprio exército. Soldados, pilotos, até comandantes de alta patente foram mantidos no escuro. Como é que se luta uma guerra que nem se sabe que vai acontecer? É surreal. E o paradoxo é impressionante. A inteligência americana sabia dos planos, os aliados da Ucrânia sabiam, mas os próprios soldados russos ali na fronteira não faziam a menor ideia. Disseram para eles que era só um treinamento. De repente, eles foram jogados numa invasão em grande escala, sem preparo nenhum, totalmente confusos. E toda essa bagunça foi construída sobre uma base de areia, um erro de cálculo que foi simplesmente fatal. Moscou não só subestimou o seu inimigo, a Ucrânia, como também subestimou os amigos desse inimigo. O Kremlin estava vivendo completamente numa bolha. Os relatórios de inteligência deles diziam que menos da metade dos ucranianos ia querer lutar. A realidade?
Mais de 80% viam os russos como invasores. Eles achavam que iam ser recebidos com flores e foram recebidos com fogo. E esse espírito de desafio foi personificado pelo próprio presidente ucraniano. Quando ofereceram uma rota de fuga para ele, a resposta dele ecoou no mundo todo e virou um grito de guerra. Não preciso de uma carona, preciso de munição. E a munição ela chegou. E chegou com força. Moscou apostou que o acidente ia ficar dividido, ia hesitar. Aconteceu o contrário. Um fluxo histórico de ajuda militar foi liberado. Só dos Estados Unidos foram 27 bilhões de dólares em menos de um ano. Isso virou completamente o jogo. Mas um exército derrotado não é necessariamente um exército morto. Depois daquela humilhação inicial, a história dá uma virada. A Rússia começou a aprender com os próprios erros. E esse é o segundo ato da história. Olha só que diferença gritante. Em maio, a tentativa de atravessar o Rio Donetsk foi um massacre, um caos total. Um batalhão inteiro foi praticamente aniquilado. 6 meses depois, eles executaram uma retirada super complexa pelo Rio Dnipro. Ok, foi uma derrota, mas a operação foi organizada e salvou milhares de soldados. Eles aprenderam a lição do jeito mais difícil. E essa adaptação mudou completamente a cara da guerra. O exército russo, que antes queria uma vitória relâmpago, agora se entrincheirou, se preparou para uma luta longa e defensiva. Eles estão usando drones baratos, construindo defesas gigantescas e se tornando o inimigo muito mais difícil de tirar do lugar. E isso tudo leva a gente para a grande questão que, na verdade, paira sobre todo o conflito. A Rússia aprendeu a se adaptar taticamente, a lutar de forma mais inteligente no campo de batalha. Mas será que a adaptação é suficiente para consertar um sistema onde os problemas de raiz, a corrupção, o sigilo, o pensamento totalmente fora da realidade ainda estão lá? O resultado final dessa guerra provavelmente depende da resposta para essa pergunta.